Sejam muito bem-vindos ao 6º episódio do Eu Quero Ser Seu Amigo de Novo, esse podcast, videocast, mesacast, qualquer coisa cast, mas estamos aqui para contar a história do rock feito em Porto Alegre de 1995 a 2015. Eu sou o Lele Bortolassi, aí deve estar aparecendo na tela aí, @Lele Bortolassi, aqui comigo a nossa querida, minha querida fiel escudeira nesse projeto, jornalista, doutora, pós-graduada, Carol Govari. Tudo bom, Carol? E aí, Lelê, tudo bom? Tudo ótimo? Tudo bom, pessoal? Muito massa estar aqui de novo, como sempre, toda semana. Tu já tá bem mais à vontade na frente das câmeras, hein? Tu acha que eu tô, né? Tá, tu lembra como foi o primeiro dia? Foi assim, ó, foi horrível. Um dia, quem sabe eu conto aqui esse meu processo de... Muito legal. Não, mas tá muito rápido. Aqui. Tá muito rápido, cara. Tá tudo certo, eu sou uma pessoa que escreve, né? Então, sim, eu escrevo. Sim. Não, então, eu lembro do teu desabafo depois. Meu desabafo, né? Eu sou uma pessoa que escreve, não, então mas eu tive... faço questão de... Porque, né, isso era um podcast, como assim? Tem 3 câmeras. Tem, telão de LED. Tem telão, como assim? tem luz. Eu, como assim? Eu achei que a gente... O projeto é grandioso. Pois é, e eu escrevo. Quando eu vi que tinha tanta luz aqui, eu escrevo. Eu não tô acostumada com tantos holofotes. Mas, né? Esse é o resultado da gente estar trabalhando nesse projeto com o pessoal da Cubo Play. Isso aí. Né, que disponibiliza pra gente toda essa estrutura aqui de vídeo e áudio e faz chegar em você. Se você está nos ouvindo por áudio, saiba que você pode ver tudo em vídeo no cuboplay.com.br. Mas esse 6º episódio do Eu Quero Ser Seu Amigo de Novo vai trazer aqui mais um músico que faz parte dessa história, e esse cara que a gente vai trazer aqui hoje, ele fez parte também. A gente ainda tá na primeira fase da Olelê, que ainda era LB produtora na época, né? Mas aí, da primeira fase, que pegou uma banda cover e outras bandas que eram de música autoral. E esse cara que tá aqui hoje, ele tocava nesta banda cover, que foi a primeira banda que eu trabalhei, que era os Rastamanos, e também toca ainda, até hoje. Há 3 décadas, inclusive. Ultraman, exatamente. Há 30 anos ele toca na Ultraman. Eu tô falando do baixista Pedro Porto. Seja muito bem-vindo, Pedro. E aí, Pedro, bem-vindo. Obrigada por estar aqui conosco. E aí, pessoal? Tudo bem? Eu que agradeço me receberem no programa. Tá nos vendo, nos ouvindo? Certo. Tô vendo você, assim, tô me vendo também com bastante atraso. Dá um pouquinho de... É meio sanduíche. Dá uma certa agonia. Sanduíche. Se tu tivesse que tocar ouvindo com esse atraso todo, não ia dar certo, né? Não, eu largava o baixo e ia embora. Mas aí, Pedro, esse aqui, cara, em primeiro lugar, né, obrigado, a Carol já agradeceu, mas eu faço questão de te agradecer também, disponibilizar teu tempo pra gente falar um pouco dessa história que a gente viveu juntos, né, eu, tu e mais uma galera, e eu tô fazendo questão de chamar todos os envolvidos aqui, porque o que eu digo aqui sempre, quando a gente começa a gravar aqui dos episódios anteriores, inclusive se você não viu os episódios anteriores, veja os episódios anteriores, não adianta eu querer contar essa história sozinho, né? Primeiro, porque a minha memória não busca tudo. E segundo, porque, cara, vai ter coisas que eu não vou lembrar direito, vai ter coisas que de repente eu vou contar de uma forma e os músicos vão contar de outra. E esse é o objetivo disso aqui, a gente contar a história o mais real possível, com a maior quantidade de detalhes possível dentro do que as nossas memórias permitem. Claro, vamos juntar a nossa falta de memória e criar uma coisa mais efetiva, né? Uma amnésia. Uma amnésia coletiva. Com basicamente isso, né? E também com divergências, às vezes, né? Porque às vezes tu lembra de uma coisa, o Lelê lembra de outra forma. Claro. Vamos... Até porque nessa história... Sempre vai ter isso. Isso é bem legal, inclusive. E por isso que o podcast, o videocast chama-se Eu Quero Ser Seu Amigo de Novo, que é uma frase muito clássica de uma música de uma banda que todos conhecemos, que é a Cachorro Grande, mas que resume mais ou menos essa história toda que a gente tem de idas e vindas. As idas e vindas, elas acontecem, e todo mundo hoje já, nego velho, já superou, amigo, já entendeu, já sabe o que foi certo, o que foi errado, ninguém errou por querer, né? Então a gente tá aqui pra justamente falar sobre... tipo um caso de família, na verdade. Claro, a gente tá aqui pra contar uma história que muita gente quer ver e quer ouvir, né, Carol? Claro. Até, Pedro, por isso que eu botei a Carol nesse projeto, porque a Carol, ela além dela ser obviamente mais nova do que nós, ela viveu o que nós vivemos na parte, digamos assim, de trás da cortina. Ela viveu como público. Ela era público. Eu era público. Que legal. Além de ser jornalista e tal, minha pesquisa toda, mestrado, doutorado, foi sobre as bandas daqui e tal, mas eu também, final dos anos 90, início dos anos 2000, a minha pré-adolescência e adolescência inteira foi vendo shows dessas bandas, né? Eu consumi muito. Que legal.
esse confronto das visões assim, do público, da banda e da produção é muito legal, né? É essa a ideia. É essencial, porque as dissonâncias, né? Pois as dissonâncias. E assim, Pedro, eu queria pegar então, cara, e começar contigo nessa questão do que no episódio anterior o Marchito falou, que existia, a Ultraman era uma banda que já existia desde 1991, mas que vocês, assim, não tinham, assim, um interesse comercial, digamos assim, de gravar um disco e tal. Vocês gostavam muito de fazer show, né, ensaiar, fazer show, fazer o som de vocês e tal, e simultaneamente isso, os anos foram passando e tu começou a fazer parte de uma banda de cover, os Rastamanos, que era uma banda de cover só de reggae, e uma banda que fazia muito show no Rio Grande do Sul, e foi aí que inclusive que eu te conheci, foi trabalhando com os Rastamanos, e que simultaneamente a isso tu já tinha Ultraman, e aí a gente começou a conversar. Então eu queria que tu desse um panorama dessa época, assim, dos shows, Rastamanos, tua paixão pelo reggae, como é que se deu isso aí? Tá, bom, como tu falou, a Ultraman começou em 91, né? E de 91 a 95, mais ou menos, o que a gente fazia muito era tocar em Porto Alegre, basicamente. A gente estava sempre procurando lugares que a gente pudesse tocar, fazer aqueles shows que ficaram clássicos na época no Porto de Lis, né? E a gente realmente saía pouco de Porto Alegre. Eu me lembro de um show em Gramado que a gente fez ali por 93, 94, mas eram coisas extremamente pontuais. Mais ou menos em 95, 94, 95 ali, e tinha aquelas fitas demo que a gente gravava também, né, na época, Ultraman. A gente teve duas demos que chegaram, duas fitas demo que chegaram a tocar na Ipanema e na Felusp na época, mas disco ainda não estava, tanto disco quanto aquela coisa de show mais no interior, de entrar no circuito mesmo, ainda estava fora da nossa, não sei, do nosso jeito de entender assim, o mercado, né? Ali pro 95 eu comecei a gostar muito de reggae, não me lembro por quê. Sei que eu comecei a gostar muito, e aí conheci o Pancho, da comunidade, né? E na época não tinha comunidade ainda, né? Era Borboleta Negra. Borboleta Negra, sim. E aí, aí comecei a conviver com o Pancho, com o Nando, o Fred. E aí, uma vez conversando com o Nando, com o Pancho, assim, na Osvaldo, que inclusive foi do mesmo jeito que começou o Ultraman, né? Eu e o Zé conversando na Osvaldo, e aí, uma vez, anos depois, eu conversando com o Pancho, eu descobri que ele adorava reggae também, e a gente falou, cara, por que a gente não faz uma banda de cover de reggae? E ele, legal, acho que a gente pode chamar o Nando para tocar guitarra, e eu acho que eu tenho um vocalista. E aí a gente chamou o Fabão, chamou o Cid, né, que tocava com eles lá no show musical Anchieta, né? O Cid era filho do Tercílio, que era o maestro do Anchieta. Maestro, sim. Inclusive o Crei foi o primeiro vocalista dos Rastamanos. O Domingos Crei. Domingos Crei. A gente fez alguns... O primeiro que a gente chamou foi o Crei. A gente fez alguns ensaios com ele, daí não rolou, assim, não lembro porquê. E aí o Pancho e o Nando, cara, eu queria chamar o Fabão. Eles, cara, será o Fabão? Será que tem a ver? Não, tem sim. E de onde é que vocês aí começamos aquela viagem. O Fabão já tinha uma banda com eles, né, cara? A Mata Hari? Não, era a Boing. Uma banda que eu não cheguei a conhecer. Como? Que banda era? Era a Boing. Nem eu lembro. A Boing era uma banda... Essa eu nunca ouvi falar. Era uma banda com... uma banda obscura, assim, da época, né? Então era o Nando, o Fabão e o Pancho. Eu acredito que era isso aí, a Boing. E, inclusive, eles tinham tem um monte de história legal da Boing. Mas eu não sei se eles chegaram a fazer show, sei lá. Daí a gente começou a ensaiar com o Fabão e a gente começou a fazer aquele repertório que, na verdade, ficou muito mais comercial, assim, do que eu pensava. Eu pensava em tocar Peter Tosh, Bob Marley, Black Uhuru, no fim a gente tocava mas estava tirando Cidade Negra, a gente se deu conta que era um repertório super popular, assim, e aí a gente começou a marcar show no interior, e na verdade, na mesma época, o Júlio e o Tonho estavam tocando com a Black Master. Black Master. Não, e é importante citar, Pedro, que essa época que tu falou, 95, cara, o reggae, ele era muito estourado.
Muito estourado. Nacional. Não, nacional e internacional. Mas nas rádios, né? Eu digo Sim, as bandas daqui. O reggae nacional. Porque pega uma época de Cidade Negra ali também, né? Claro, tocava muito nas rádios. Isso. Na época da entrada Exatamente. do Garrido da Cidade Negra, Exatamente. eles explodem com Sobre Todas as Forças, mas tem uma onda de banda gringa, tipo assim, ó, Inner Circle, Big Mountain. Cara, o que mais, cara? Era um monte de banda de reggae que inclusive, o Zig Marley mesmo fazia um puta sucesso. Zig Marley, Pato Banton, sabe? Nossa. Pato Banton. Cara, mas sabe que é engraçado? Que a gente tinha essa noção, tá? Só que ao mesmo tempo a gente tentava marcar alguns shows no interior e a gente falava que era banda de cover de reggae e às vezes os caras ainda ficavam, mas será, é só reggae que vocês tocam? Será que vai ser legal? Eu lembro disso. Sabe? Tinha uma resistência, só que a gente chegava e o show era só hit. É isso aí. Era muito massa, cara. É isso aí. E, que eu tava falando, né, que daí o Júlio e o Tonho tinham uma Black Master com o Flávio Passos também, e aí é legal que a gente já aproveitava mais ou menos os contatos deles, né? Claro. E eles já tinham, acho que começaram talvez um ano antes dos Rastamanos, e aí o Flávio me passando os contatos assim, e a gente ia indo, né? E aí a gente acabou entrando naquele circuito que tinha aquelas outras bandas da época ali, que era um pouco mais antigas que a gente, né? Dama da Noite, Cooks, Cactus Jack. Exatamente. Que era um circuitão de cover, assim, né, cara? Era um circuitão, as bandas, assim, parecia banda com status de autoral, assim, né, velho? Sim. Uma coisa que a gente se lembra, assim, da época, que tinha alguns lugares que a gente chegava pra tocar e era tratado como banda, sei lá, nacional, assim, sabe? Como se... Sim, autógrafo. Uma banda de fora tivesse... um troço muito louco, cara. Muito louco, realmente. Porque o que me chamou a atenção foi cara, eu acho que essa... Fala. Ele tá dando um delayzinho, né? Enfim, tem um delay, né? O que me chamou a atenção justamente mexendo nesses arquivos do Lelê, que acho que, não sei se a gente comentou com ele, que eu acho que... ela tá mexendo, que eu tô mexendo nesses arquivos aí, porque eu gosto muito de trabalhar com memória, justamente, então, essa questão arqueológica e tal, e me chamou muita atenção que os shows do Rastamanos tem anúncio em muitos jornais, e não é tipo nota. São anúncios de meia página, com entrevista, com coisas assim. E não são jornais só de Porto Alegre, são jornais, acho que da Serra, Rastamanos na Praia assim. do Cassino lotava saque, lá era 3, 4 mil isso, cabeça. Sabe? Então era uma loucura. banda cover que tinha visibilidade, que tinha mídia na época. Não, eu me lembro que teve um show do Rastamanos uma vez na Praia do Cassino, que a gente foi, tipo assim, eram 3 atrações. Abria o show, o Chico Padilha, que era um cara lá da Zona Sul, que inclusive tocava na Dama da Noite, mas ele tava com a banda dele, Chico Padilha e banda. Depois o Cidadão Ken. O Cidadão Ken fez o segundo show. E quem encerrava a noite era os Rastamanos. A atração principal do Rastamanos. Era banda de cover. Pois é isso que me chamou a atenção vendo esse material de imprensa da época, porque a mídia falava muito, né? Sim. Então, e vocês também davam entrevistas na televisão, claro, tipo... Jornal do Almoço, direto. Jornal do Almoço, direto. Pois é uma coisa comum, parece, pra ali nesse meados de 90, né? Nos anos 90, 95, por ali, que o pessoal... Sim, porque existia um hiato também do rock gaúcho, que tinha explodido nos anos 80, e nos anos 90 ele tava meio devagar ali, o Cidadão era a única banda que tinha, assim, o Papas da Língua também porque pro final dos anos 90 mas não tinha um circuito como tinha já nos anos 80, tinha Cascaveletes, Replicantes, TNT, sabe? Tem um monte de coisa assim. Então tinha um gap. E esse gap foi utilizado pelas bandas cover. Então, e o público não tava nem aí. O público queria ir festa. Beber, se divertir e cantar. E os Rastamanos era um show que não tinha, ninguém ficava parado. Era um hit atrás do outro. Pô, imagina, vamos ver umas fotos desse... Tem uma foto do show aí, vamos ver, daí tu comenta algumas fotos. Tem foto de show dos Rastamanos aí que eu selecionei. E tem fotos também, umas fotos de divulgação da banda, mas tem, acho que, um show aí que eu acho que deve ser uma foto que tu tirou mesmo, Lelê. Isso aí é o seguinte, olha só. Isso aí já é uma fase diferente da banda, né? Isso aí, Pedro, já é uma fase... O Coringa, né? Não, olha quem é que tá lá atrás tocando percussão, paradinho, só tocando um pandeiro. O Pancho. O Pancho. Lembra que ele não tá afim de tocar bateria mais, mas ele não queria perder a boca. Aí, lá atrás, na bateria, tá o Rick... o Rick. O Rick. Tá. Aí a banda já aumentou, sabe? Já tinha uma galera. Tava o Coringa, o Cid lá atrás, o Tu tá ali.
Eu tô pra dizer pra vocês que essa foto aí é num show em Montenegro. Tenho quase certeza que é na cidade de Montenegro. Cara, eu lembro desse show aí, mas eu não lembrava que cidade era. Você disse que é Montenegro, então. O golpe do Pancho era esse aí, né, cara? Porque a comunidade tava começando a tocar aí. Isso. Aí o Nando saiu. E aí o Coringa entrou no lugar do Nando. Aí o Pancho, né, sabia que ele ia ter que fazer shows com a comunidade, eventualmente. Em vez dele sair, ele, vou pra percussão. Aí quando não puder, não tem percussão. E aí, mas aí quando não tivesse show da comunidade, ele fazia. Ele ficava com umas 2 bandas. Foi um baita golpe. Notem a estrutura da casa, o telão. O telão, tu vê. Olha só. Ali. E essa foto aí, quem é essa galera? Conta pra gente. Isso é a formação. Isso é a formação original, né, Pedro? Essa é a formação original. Fabão, eu lá atrás, o Pancho no meio, e o Cid lá atrás, e o Nando. Cara, e essa galera que tá em volta, eles deviam estar ali e a gente os dois pra participar. Porque eu selecionei uma foto só de vocês e uma foto com essa galera que eles estão super adorando participar. Aí só. Com certeza. Só banda. Essas fotos. Isso aí eu acho que é no Parcão. É no Parcão, isso aí. É no Parcão. Uhum. Só pra comentar que quem não tá assistindo, quem tá nos vendo, quem tá nos ouvindo nas plataformas de streaming e quiser ver essas imagens, acessa lá cuboplay.com.br pra ver essas fotos, porque são umas fotos bem legais, que não tem, né? Isso não era uma era fotolog, não era uma era redes sociais, então são fotos digitalizadas que não tem muito nos arquivos. Se eu não estou enganado, essas fotos aí, inclusive, quem fez fui eu, pra gente economizar com um fotógrafo. Olha só. Pode ver que são fotos também. Sabe quem é que eu achei que tinha tirado essas fotos, Lelê? Quem? Eu achei que tinha sido o Adriano Becker. Pode ser. E agora tu falou que a foto dele tá ruim. Putz, Lelê. Não, Pedro, mas é que eu acho que tem uma... Eu lembro que Não, pode ser. Eu lembro que o Adriano fez uma sessão de fotos com a gente na rua, assim. E eu achava que era essa sessão, mas não tenho certeza. Vamos ter que descobrir quem é que tirou essas fotos. Mas agora eu já falei mal mesmo. Agora falou, a foto está feia, né? Mas até porque o Adriano morava na frente do parque. Pode ter sido outra sessão. Olha só que legal. Tá legal esse efeito. Tá muito legal. Eu também, essa árvore de Natal. E aí, Pedro, o seguinte, daí os Rastamanos tá bombando, fazendo show pra caralho todo final de semana. Mas, simultaneamente a isso, a Ultraman. Como é que se deu, o que tu te lembra desse momento em que os Rastamanos são a prioridade da tua vida, porque tu tá fazendo show todo final de semana e ganhando tua grana, mas simultaneamente a Ultraman começa, a partir do momento ali que tem um contrato com uma gravadora e tu vai ter que gravar um clipe, vai ter que fazer uma direção artística que começa a botar vocês pra gravar músicas em português, que não era uma coisa que vocês eram muito acostumados. Como é que te lembra dessa fase aí? Tá, bom, primeiro, cara, eu discordo um pouco que o Rastamanos fosse a minha prioridade, né? Eu sempre tive a Ultraman uma prioridade muito alta. Talvez, em algum momento, o Rastamanos, ele representava, tinha uma importância grande, né? Que até dava mais grana, né? Dava grana. E a gente tinha mais show, né? No sentido de que eu que te dava dinheiro, eu que pagava tuas contas, né? A banda cover dava mais grana que a cultural. Sim, sem dúvida. Não é tão difícil disso acontecer, dependendo do contexto, né? Pensar em uma quantidade de banda autoral que tem por aí tentando fazer virar coisa e não consegue, né? E banda cover sempre tem algum lugarzinho ali pra tocar e tal. Também não tinha ainda se tornado uma banda tão conhecida, tão famosa. E eu lembro de adorar tocar com Rastamanos, cara, adorar tá começando a me profissionalizar, né? Realmente ter aquela quantidade de show, todo fim de semana ter show, ter aquela experiência de viajar e tocar para públicos diferentes. Eu adorava isso, mas eu sempre dei muita importância para o Ultraman, sempre foi uma coisa muito central na minha vida, né? E quando eu vi que a Ultraman finalmente, a gente tinha gravado o disco, né? E a gente finalmente ia começar a ter uma demanda maior, eu não tive muita dificuldade assim, em pensar, cara, agora eu vou me dedicar para a Ultraman, que, né, é uma coisa que tem sido tão importante para mim já desde 91. E aí conversei com os guris e falei, cara, agora eu vou ter que sair dos Rastamanos para me dedicar mais para Ultraman.
E foi bem natural, assim, acabou aconteceu isso com o Nando, com o Pancho, foi bem natural esse caminho para nós. E, cara, e a Ultraman, ela sempre teve essa coisa, né, que é muito engraçado, assim, a carreira da Ultraman, se a gente vai analisar, sempre foram degraus que a gente foi subindo, nunca foi uma coisa que virou uma loucura de uma hora para outra, muito diferente. E naquele momento que a gente lançou o disco, foram experiências diferentes, foi de começar a tocar mais em outros lugares do país, né, viajar mais, assim, começar a tocar mais também no interior, começar a tocar mais no rádio. E o que eu vou te falar mais daquela época, assim, cara? A virada no rádio mesmo, assim, de execução maciça se dá com o Olelê, né? Sim, com certeza. O primeiro disco, ele tocava bastante na Ipanema, eu não me lembro exatamente se era Felusp, se era naquela época, né? Não, já a Rádio da Unicinos. Já era pop rock. A Felusp tá. Vira pop rock em 1997. 97. Então tá, o disco saiu em 98, né, o primeiro. Então a gente até tocava, a gente chegou a tocar na Felusp, né? Sim. Música de demo, mas era aquela coisa mais local ali, mais Porto Alegre. A partir do Olelê, realmente começou a tocar muito mais, Atlântida começou a tocar, né? Sim. E aí começou a tocar no estado inteiro bastante, né? Aí começou a ter muito, aí a gente entrou mesmo no circuito de shows do estado, assim. É justamente nessa época, inclusive, que eu conheço a banda, porque começa a tocar na Atlântida, começa a tocar nas rádios, porque, por exemplo, a Ipanema nunca chegou na minha região, né? Então, tu não conhecia as bandas culturais. Exatamente. Então, quando o Olelê explode, começa a tocar na Atlântida, a Atlântida pega em qualquer cidade do interior do estado, então a banda começa a tocar e vocês começam a viajar pro interior também, né? Fazer mais shows aqui, porque antes vocês faziam festivais fora do estado, né? Mesmo sem disco lançado, vocês faziam show. Isso é uma coisa muito, muito interessante, né? Que vocês viajavam. O Márcio até comentou, né? Antes de ter a gravação do CD mesmo, vocês já faziam esses shows em Rio de Janeiro, circuito, né? De festival. Demo, essas coisas, né? Mas assim, isso que eu ia comentar. Olha o nome do festival, Super Demo. Né? Existia um circuito no Brasil inteiro muito forte de fita demo. Sim. Né? As bandas ainda não tinham. Gravar CD era uma coisa cara ainda, né? Então as bandas independentes que não tinham gravadora gravavam em estúdios menores e era tudo na base da fita cassete, mandava pelo correio. E, cara, é muito legal isso aí. Eu lembro que tinha um fanzine do Rio, era Dustral, eu acho o nome, que era do irmão do Camelo, dos Los Hermanos. E esse cara era super fã do Ultraman. E ele publicava resenha das demos, tanto da primeira demo quanto da segunda, né? A primeira é de 93 e a segunda é de 94, eu acho. E, cara, só na base da fita cassete, assim, no boca a boca, a gente foi longe, assim, lembro de tocar no Rio, tocar em Curitiba. Sim, eu tenho um CD de uma coletânea de um festival lá de Curitiba chamado Leite Quente. Leite Quente, exatamente. A gente fez uma turnezinha no Espírito Santo também, um cara de uma banda de lá que tinha um programa de rádio, que ele ouviu o Horácio, que é uma música muito maluca lá da primeira demo, que tocava bastante na Ipanema também. Aí ele botou essa música na coletânea dele e nos chamou para tocar, a gente tocou, fez uma turnê, foi até a Bahia lá. Cara, tudo isso na base da demo, o negócio underground mesmo, né? Tá, e tu participa, obviamente, né? Como tu disse, né? Tu sempre viveu muito a Ultraman desde do início da banda, 91, e tu participa ativamente do processo de composição da banda. E a gente tem uma guinada no som de vocês, do primeiro para o segundo disco, principalmente na questão das composições que passam a ser todas em português. Porque o primeiro disco tem eu não vou dizer assim uma forçação da gravadora, mas tem uma direção da gravadora de a gente precisa que vocês gravem uma música, tanto que Get a Pussy, né, a gente falou com o Marcito no episódio anterior, era uma música em inglês, ela ganha uma versão em português feita pelo Pedro Luiz,
E vocês gravam... Get Funky. Get Funky, desculpa. Get Funky. Então, Get a Pussy é a última música do disco. É que eu tô com o disco na mão aqui, daí eu fico me confundindo. E aí é o seguinte, só que no Olelê, vocês lançam um disco todo em português, com exceção, claro, da versão lá de Êxodos do Bob Marley. Mas e como é que foi essa mudança, assim? Ela foi bem natural pra vocês, assim, da ida pro português? Cara, na verdade, esse conflito aí do inglês e português, é uma coisa que tinha a ver com o Tonho, porque e era muito mais antiga do que o Olelê, na verdade, esse conflito, digamos assim. Conflito na boa, né? Porque quando a gente começou a banda, começou só como um trio, né? Eu, o Zé e o Júlio, antes do Tonho entrar. E o Zé compunha as letras. E ele compunha em inglês. E aí, quando o Tonho entrou, a banda já estava organizada daquele jeito ali de cantar em inglês, naquela onda do Sepultura, lá do começo da década de 90, né? Mas o Tonho nunca ficou muito à vontade. Desde o começo ele deixou isso claro, que ele preferia cantar em português. Preferia cantar e muito mais preferia compor em português, né? Ele sempre teve esse lado assim, cara, a minha língua é essa, eu não domino inglês nem para compor, nem para cantar. Então, desde que ele entrou na banda, quando ele começou a compor as primeiras letras, ele já começou a compor em português. E na medida que ele foi, digamos assim, se sentindo mais à vontade como compositor, né? Porque é uma coisa que ele desenvolveu muito. Quando ele entrou na banda, ele não era um compositor. E ele desenvolveu incrivelmente, eficientemente esse talento que ele tem hoje em dia, né, cara? Hoje em dia, eu digo há muitos anos, assim, mas quando ele entrou, todo mundo era super verde, né? Mas então ele sempre puxou para esse lado do português. E o primeiro disco, cara, ele tem uma característica que a gente começou a gravar ele ali por 96, mais ou menos. Então, ele pegou músicas desde 91, né, que a gente compunha de 5 anos, assim. Então, ele pegou, na verdade, o primeiro disco ele é quase uma coletânea todos aqueles anos. Então, ele reúne músicas de muitas fases. O primeiro disco resume 7 anos de banda e o segundo disco resume 2 anos de banda. É isso? Exatamente. Então, o primeiro disco ele tem ali composições de 91 até 96, 97 ali, e o Olelê não, o Olelê é só músicas compostas a partir entre 98 e 2000, né? Então já era aquela fase da Ultraman muito mais consolidada, de cantar não só cantar com letras em português, como ter bastante mais influência de música brasileira. Vamos aproveitar, inclusive, que a gente tá falando do Olelê e aqui a gente coloca uma música pro pessoal ouvir também, Pedro. Eu acho que é legal a gente dar já que a gente pegar o gancho aí e vamos ouvir o que tu acha, Lelê. Vamos ouvir Peleia? Peleia do Olelê, porque ela é uma música, né, que ficou bem marcante desse disco. Aliás, eu sou meio suspeito, tá? Porque, na verdade, eu participei, digamos assim, da pré-produção desse disco até, não sei se tu tem, Pedro, mas eu tenho a demo do Olelê. Que era um CDzinho com uma lâmpada, que a gente fez capinha contra uma lâmpada. E tal. Cara, eu me lembro a primeira vez que eu ouvi a demo, cara. Sabe, que eu fiquei maravilhado, assim, cara, isso aqui não tem erro, sabe? Eu pensei assim. Imagino. Então, e eu tenho pra mim, como o Olelê, como a obra-prima da Ultraman, assim, e pra mim, assim, sabe, eu acho que talvez seja o melhor disco já feito no Rio Grande do Sul, assim. E no mundo, como rock, tudo que é aqui, não. Porque, cara, é um conglomerado de felicidade, tudo tá certo, não tem nada errado. É um disco, assim, ele é impecável. E Peleia mostra pro mundo, né, um troço que porque assim... Pro mundo, porque aqui tudo do Rio Grande do Sul é do mundo, né? Mas é que, sabe o que, cara, eu não gosto muito desse negócio, mundo, claro rock, que é legal. Rock gaúcho, tu sabe que eu odeio o termo rock gaúcho. A gente ainda vai chegar nesse assunto. É que daí tu pega a Ultraman, que é uma banda que já tem um monte de influência musical que não remete ao rock gaúcho, mas eles recebem o rótulo de rock gaúcho, porque eles são uma banda de rock. Não tanto, né? Mas aí eles fazem uma música como Peleia, que eles misturam ainda o hip hop com a cultura gaúcha. É uma mistura de MTV com um galpão crioulo, basicamente. De quem foi a ideia dessa música, Pedro? Cara, eu ia comentar isso. Essa música não foi nem composta pelo Ultraman, né? É uma música de um projeto paralelo do Tonho. Uma coisa meio solo dele, que ele chamou aqueles MCs.
sim. E não era... Trovadores RS, exatamente. Porque eles participam. E é um projeto que ele criou. Eles participam daí. É um projeto que ele criou, que gravou aquela música. Ele estava naquela viagem de misturar o rap com a cultura aqui do Rio Grande do Sul. Ele gravou uma versão meio demo, assim, da música. Talvez até tenha chegado a tocar no rádio, a versão original. E eu lembro que quando a gente estava gravando o Olelê, pintou essa ideia de incluir o Peleia no disco. E a gente beleza. É uma coisa que nenhum de nós nunca tinha pensado, né? Nenhum de nós, não a banda, né? Nenhum de nós, Ultraman. Nunca tinha pensado em incluir música gaúcha, assim. Cara, eu confesso que eu nunca fui... Aliás, nunca não. Até mesmo quando era guri, tinha um disco do Gaúcho da Fronteira em casa, eu ouvia, mas eu nunca senti nenhuma conexão, assim, com música gaúcha. E música gauchesca, né? E nunca tinha pensado em incluir esse tipo de música no leque, assim, de influência da Ultraman. Mas como a Ultraman sempre teve essa coisa de misturar muito forte, tinha abertura, né, para testar, para ver se funcionava. Então, como a gente tinha aquela coisa de tocar um metal, tocar um funk, tocar um reggae, a gente, então não vai ser tão estranho assim meter ali aquelas referências nativistas, né? Talvez se a gente fosse uma banda mais fechada só em heavy metal, aí sim seria, não teria abertura, né? Mas como a gente sempre teve essa coisa de misturar estilos diferentes, o Peleia entrou bem ali, né? Ele se encaixou legal no repertório. Se encaixou legal. E foi assim, cara. E é um fenômeno ainda, né? A música tem 20... Se tornou um hino, né? Porque ela é a conexão ali daquela coisa da cultura de rua, do hip hop, e com o refrão de uma música gauchesca, que é um hit que todo mundo sabe de cor. Todo mundo conhece. Né? Que é o lance do não podemos se entregar pros homens, e aí virou o que virou. Né? E virou o que virou, e vamos assistir? Vamos assistir em vídeo, Peleia, na gravação do DVD do DVD Máquina do Tempo. Que tem, inclusive, a participação do Trovadores RS também. Tem. E pra você que está nos ouvindo, a gente vai ouvir a versão do disco Olelê, a versão original de Peleia. A gente já volta com Eu Quero Ser Seu Amigo de Novo, mas você vê ou ouve agora, nesse momento. Quem é gaúcho aí com a mão pra cima, rapaziada! Do negro abre essa gaita. Eu não vou fugir dessa guerra. Não vou deixar eles fuderem minha terra. É mais fácil eu morrer, está lutando. Eu nunca vi pião gaúcho se entregando. Macho não é quem bate na mulher. Homem, eu vou dizer o que é. Gaúcho, macho, do chão farroupilha. Protege e ama a sua família. Necessidade, todo mundo passa. Qualquer raça, qualquer massa. Português, gringo, o italiano, o alemão, o índio, o africano. Somos todos irmãos. Sobre esse ao azul, somos brasileiros. No Rio Grande do Sul. Prepara a erva, comece a pensar. Usa a peleia, vai começar. Não podemos entregar pros homens de jeito nenhum. Não tá bom que eu também amigo, só no céu azul. Não podemos entregar pros homens de jeito nenhum. Nós somos todos brasileiros do Rio Grande do Sul. Cabelos enossados pelos ventos dos pampas. Longos cachos são tranças e balam. Um galope vento revidar. O toque da mulher com atividade que descendo canta e levanta a tradição. É o dono do coração certeiro que se entrega por inteiro sem medo do futuro. Ela anda no escuro, se preciso for. Ela é a mulher, ela sabe bem quem é. Ela sabe seu valor. Orgulho e suor escorrem do seu rosto que exposto ao instante se torna concreto. Toda a peleia, mulher gaúcha, rancheira da serra ou do litoral. Ela ama e luta, nunca foge da disputa. Que a vida traz, faz. O que tiver de fazer, traz de cima, sem dúvida, vem aqui pra ver. E ainda arranja tempo pra mandar ela praça pra você. Pra você. É aí que começa a nossa história china véia. Povo crioulo gineteando a tua ideia. Tradição de mão em mão, geração, cueira, chimarrão. Abre a porteira, boleia, falo de tudo que nos rodeia. História raiz, quem diz que não ama sua terra, me diz. Maloqueiro a galope pelos pampas. Minha voz, minha tenda, minhas crenças. Diferenças eu guardo a gaiaca. Gente pequena, gente ruim, gente fraca. Estrela
temos inovadores RS. A favela é a nossa cara com respeito a quem merece. Os negativos com as atitudes prevalecem. Prepara a erva, comece a pensar, pois a peleia vai continuar. Não podemos entregar pros outros de jeito nenhum. Não vai lançar. Eu tô falando aqui de suga, tá sentado, levanta. Som de gente bamba, gaúcho aqui de bamba. Bagual, tira, cria, preto, vivente, campanha da querência. Alfago velho não embaçou. Sou uma raja, sangue bom e de maragato. Eu vou você ver do que? Quando a coisa fica feia, que na favela o bicho pega e não tá morto quem peleia. Rima segue na batida, eu boto o dedo na ferida. O microfone é minha arma, encontro lugar em justiça. O gagueiro toca galho, a perguntou na rima. Ela puxa de ser bagol, se não gosta bem pra cima. Um lugar da tradição, valoriza o som da terra. Terra de gente que na guerra não estraga. Sou gaúcho, dona boa, toma aí o chima. Revolução na coxilha, farroupilha. Mano da terra não vacila, não foge da briga. Na autora bambia, na estilo da campanha. Se marqueiro, fanta, humilhar o pampa. No meu som, Rio Grande, povo guerreiro. Quer peleia, não perde a chance. Prepara a erva, comece a rezar, pois a peleia vai recomeçar. Não podemos te entregar pros homens de jeito nenhum. Valeu, opinião, valeu, Porto Alegre. Brasil, é por nós que mesmo, rapaziada. Salve, salve. Até a próxima. Tá, então, Peleia com a Ultraman, música do disco Olelê, esse disco que a gente acaba... tá dominando a conversa daqui, né? Porque é um disco... E a memória do Pedro é boa. É a memória do Pedro. O Pedro é melhor que tu. Sim. Tu. Mas é que lembra de alguma coisa aí a eu vou te partir... contar uma história, Carol, que é o seguinte, ó. O processo de gravação do Olelê, ele foi feito num sítio. Num sítio em Gravataí, né? Isso. Que Gravataí é uma cidade... Morungava. Morungava, isso aí. Que é passando Gravataí, que é na região metropolitana de Porto Alegre. Então eles se enfurnaram num sítio e ficavam lá gravando, e eu ia pouco lá, sabe? E nessa fase já tinha esse desgaste, porque a comunidade ninjitsu estava me tomando muito mais tempo. Sim. E a gente conversou com o Marchito no episódio anterior, que o Marchito era o cara que eu falava de business mesmo da banda, né? E tanto que quando a banda decide não trabalhar mais comigo, eu aceito muito numa boa, porque era um argumento muito válido, porque realmente eu tava me dedicando mais à comunidade, porque a comunidade já tava num processo de estouro, já tinha estourado, a comunidade já tinha feito o Planeta Atlântida, palco principal, a Ultraman ainda não. Então, porra, eu fico triste chateado que eu fiquei fora do Olelê, mas eu entendo perfeitamente. Tanto que, né, tipo, eu tenho um carinho muito grande pelo disco, porque eu já sabia o que vinha. Só ia melhorar depois da demo, né? Então, tipo... Olelê. Oi. Eu lembrei de uma coisa engraçada agora. Eu lembro de estar em algum show da Ultraman em Porto Alegre e estar conversando com uma namorada tua da época. Eu não lembro o nome dela. E ela me falando como tu tinha ficado chateado, assim, de ter parado de trabalhar com a gente quando o Olelê saiu, né?
Claro, né, cara? Sabe? Era lamentável, assim, né? Que, pô, quando eu vi o disco, putz. Aí estava mais fácil de trabalhar. Mas é que, Pedro, é que assim, ó, eu nunca fiquei magoado com vocês, porque eu entendi o argumento de vocês, ele era muito válido. Sim, com certeza. Que eu tinha. Mas, cara, quando o disco saiu e começou a acontecer tudo que eu sabia que ia acontecer, óbvio que eu fiquei de cara, puta merda, sabe? Tipo assim, perdi essa barca. A banda na rádio, tipo assim, porra, todas as rádios. Os primeiros shows ali televisão. deles, ali, negociadinhos do interior, ali fui eu, sabe? Pô, só tinha bico de luz e tal. E tudo isso foi muito rápido, porque de 98 pra 2000 são só 2 anos. Sim. Entendeu? E aí, pô, aí eu comecei a ver, e aí o que acontecia? Aí eu me cruzava com a Ultraman na estrada, nos festivais que começavam a rolar, porque começou a pipocar festival pelo interior do estado, as feiras e tal, quando tinha comunidade Ultraman. E claro que eu fiquei chateado, assim, porque, porra, né, velho? Ficar de fora da barca. Pô, não, vamos aproveitar, inclusive tem um... Eu gosto muito dos releases que tu escrevia. Tu que escrevia, né? Sim, no começo da banda. Vamos mostrar aí, ver se o... Não, esse aí é dos Rastamanos. Olha o celular, apaga o celular. Apaga, não, esse não é. Esse pode deixar. É outro celular. Esse é o celular antigo. Tá, não, mas tem aí, acho que um release da Ultraman também, que era justamente quando a banda estourou. Estourou, eu digo... Não, na verdade, quando a banda... Aí, ó, tem as matérias de jornal. Olha aí, ó. Eu acho que a matéria seguinte... que massa. Eu acho que a matéria seguinte é legal pro Pedro comentar, que é Sulistas Sem Preconceito, que eu acho que também tem a ver com... Isso aí foi de um show do... Isso aí foi um show Ultraman The Fala. 1999, ó. 99. É, justamente, que e era uma coisa... Esse show eu não tô lembrando. Olha ali, Carlos, olha o Defala. O Defala tá com a formação Defala. Tá ali o Edu, tá o Z. Na onde, meu? Tá o... Não é o irmão do Edu ali? Cara, eu não tô enxergando muito bem, mas deve ser o irmão do Edu, o Chile. Chile, tá ali, exatamente. Malásia. O Edu. Ah, tá ali, tá. Ó, formação do Defala nesse show. Edu K, Fornazo na guitarra, Paula Nozari na bateria, o Z no baixo e o Chile Willy no vocal, o irmão do Edu K, junto com o Edu K. Sério? Ele fazia vocal. Cara, que viagem. Sim. O Chile fazia... Cara, eu não lembro desse show. Esse aí eu apaguei da memória. Mas tem uma foto, será que não é desse show aí? Esse aí. Vocês lembram? Eu digitalizei essa foto porque eu achei ela uma foto massa, mas eu não sei de quando ela é. Eu achei que vocês pudessem me contar. Esse show aí, ele foi algum show coletivo feito na época do lançamento do primeiro disco. Tá? Esse é anterior. Eu diria que talvez até tenha sido um show da Ipanema, mas geralmente teria algum banner da Ipanema no fundo da opinião. Então, talvez... Que viagem, esse baixo aí que eu tô tocando nem é meu, cara. Eu acho que esse baixo é do Frank Jorge. Pois é, então é um show coletivo. É um show coletivo. E a guitarra que o Júlio tá tocando também não é dele. Eu acho que essa guitarra eu acho que era da Gaforreia também. Vocês estão tocando... É, isso aí. Ali, ó, enfim, é um show na opinião, a gente pode ver pelo público ali que não tá muito cheio, né? Mas foi algum... e a gente tá tocando Bico de Luz. Bico de Luz, exatamente. Porque a Andréia tá ali, né? Isso, então agora, vamos ver o release. Vamos ver. Olha ali. Ó, Tour de 99. Tu lembra dessa turnê aí? Ó, já tem uma mentira ali. Tem uma mentira. Uma das melhores bandas gaúchas que agora reside em São Paulo. Não residia? Não, residia não, né, Pedro? Não, mas a gente passou um tempo em São Paulo, sim. A gente ficou, acho que uns 3 meses, mais ou menos. Tá, 3 meses. Mas é que aí o produtor botava aqui, reside em São Paulo, porque já impressionava o contratante aqui. Os caras estão... Claro. São Paulo. Olha lá, ó, show da Ultraman no Adams Street Bowling, a partir das 20 horas. Os ingressos custam R$6, com consumação de mais R$10. Olha lá, e no sábado a banda toca no Chalé Bar. Grande chalé. No repertório, as músicas do primeiro CD, entre elas Voa Mais de 100 e Bico de Luz. Hits consagrados por aqui e releituras de músicas de Jorge Benjor, Queen e Bob Marley. Agora... Porque essa Queen Fala pra nós dessa música do Queen que vocês tocavam aí, Pedro. Tá, essa música do Queen é uma música que se chama Dragon Attack, do disco The Game, do Queen. É o mesmo disco que tem... o mesmo disco que tem Another One Bites Dust. Sim. E, cara, uma versão que a gente fazia desde os primórdios lá, desde o tempo do Porto Feliz.
que tá na segunda demo, inclusive, a gente gravou. E a gente fazia uma versão meio ragamuffin, assim, e metia umas baterias meio Lodum também. E a gente gostava muito de tocar essa música, e a gente não gravou no primeiro, mas a gente resolveu gravar no segundo disco. E tem uma coisa muito interessante, ela não saiu no disco, né? A gente gravou ela e não estava gostando muito do resultado, assim, estava faltando alguma coisa. E aí o Planet Hemp ia tocar em Porto Alegre, e o Marcito deu uma ideia assim, cara, vamos chamar o Black Alien para participar de Dragon Attack. Acho que ele vai curtir. E aí a gente aproveitou, eles fizeram um show, acho que numa sexta ou numa quinta, e no dia seguinte a gente levou o Black Alien pro sítio para fazer uma participação em Dragon Attack. E aí botou para ele ouvir, cara, e ele não curtiu tanto assim, né? Ele, cara, eu não sei, eu não tô conseguindo pensar em nada para colocar aí. Não tem alguma outra? Aí eu lembrei de General, né, que tava uma parte que a gente tava sem saber o que fazer, que a gente teve que mudar alguma coisa. Tem alguma coisa que na hora de gravar não deu certo, a gente mudou e ficou com uma parte em branco ali da música. Aí eu, cara, ouve essa aqui, de repente tu vai gostar, é um reggae, talvez caiba alguma coisa. Aí a gente deu play, assim, ele ficou ouvindo, assim, e falou, muito obrigado, muito obrigado, meus amigos. E aí ele gravou aquela participação. Ele escreveu aquilo na hora. Cara, eu não sei de onde ele tirou, se era uma coisa que ele já tinha, né? Mas ele largou e fez aquela rima na hora ali. Não sei se ele já devia ter algumas ideias. Ele é um cara que nunca para de pensar nesse tipo de coisa. Hiperativo. Mas, cara, ele fez, a gente. Meu, que é isso, velho? A voz do cara, assim, era um troço sensacional. E Dragon Attack no fim não entrou, não fez muito sentido naquele momento. Mas eu sempre fui curioso por isso, cara, porque eu tenho esse disco do Queen, tipo, eu tenho vinil, assim, e me chamou muito a atenção, assim, quem trouxe isso aí pro repertório da banda, assim? O Zé. O Zé era fã dessa música. Porque inclusive, assim, o cara que não conhece essa música e vê ali, pô, uma música do Queen, o cara deve pensar, achar assim, que é Ultraman? tipo, E se tu ouve a música, ela é uma música muito Ultraman, assim, sim. Sabe? Ela tem uma levada, verdade. swing que não é do Queen, tá? Que não é do Queen. Não, ela tem uma levada meio funk, meio reggae, assim, né? Isso. E tem uma coisa, uma malandragem que a gente teve, cara, que eu lembro que a gente não queria que o Tony cantasse igual o Freddie Mercury. Né, que ele tentasse cantar igual. E aí, a gente queria que ele fizesse. Aí o lance dele é meio raga, né? Sim, não, aí a gente mostrou a música sem dizer que era do Queen. A gente falou que era nossa. Eu falei pro Júlio e pro Zé, olha só, a gente vai mostrar pra ele, não vamos falar pra ele que é do Queen, vamos dizer pra ele que essa aqui é a letra e ele faz como ele quiser. Aí ele fez daquele jeito ali. Eu tenho num CD a gravação do show de lançamento do disco da Motinho, e tem essa música tocada ao vivo. Tem essa aí no show de lançamento. Vai ter que, esses registros ao vivo aí que tu tem, que me prometeram e ainda não chegou na minha mesa isso aí. Segunda fase do projeto. Me prometeram todas essas versões e tal, e eu ainda não. O baú tem muita coisa pra mexer. Pois é, né? Eu fico ansiosa. Mas Pedro comenta... Cara, mas essa música aí tem uma versão... A gente tá se desencontrando. Esse delay tá complicado, né? Tá um pouco complicado. Mas é assim. Vamos indo. Mas o que tu ia falar? Essa música tem a versão do quê? Não, eu só ia falar que essa música tá registrada na segunda demo. Eu não sei onde é que tá isso, mas é só procurar. Eu acho até que tá digitalizado. Acho que o Zé tem digitalizado isso aí. Perguntar pra ele. Não, eu ia te perguntar sobre essa época que vocês moraram em São Paulo. Né? Como é que foi, se tu sentia, moraram por esses 3 meses, se vocês sentiam diferença... porque eu ouço as bandas falando muito sobre as facilidades de Porto Alegre, e daí é por isso que as bandas saem daqui e voltam para cá. Né? A questão dos contratantes do interior também, de achar mais fácil pegar um ônibus em Porto Alegre e levar para o interior, do que ter que pagar uma passagem de São Paulo para, pro mercado do Rio Grande do Sul. É que a ida de São Paulo foi justamente o contrário, para eles ampliarem o mercado. Estavam tentando ampliar o mercado. É isso, vocês estavam nessa época tentando ampliar então o mercado fora do estado e do sul do país, vocês ainda estavam fazendo alguns shows para cá?
Não, a gente fazia shows, né? É aquilo que eu falei, a gente começou a fazer mais show mesmo no circuito gaúcho, no Olelê. Mas já estava começando a entrar no mercado ali no primeiro disco. Porque esse tempo que a gente passou em São Paulo foi entre o primeiro e o segundo. E foi bem isso, foi uma pia da gravadora, né? Porque a gente era uma banda quase desconhecida, pelo menos para o grande público, grande público brasileiro, a gente era completamente desconhecido. Então eles achavam importante a gente passar um período em São Paulo fazendo divulgação, tentando fazer alguma coisa de show. Eu lembro da gente fazer bastante entrevista, bastante TV, tocar bastante assim em programas que as bandas podiam tocar ao vivo, né? Lembro de a gente fazer um da TV Cultura de São Paulo, que foi muito legal. Isso eu queria muito ver, cara. Lembro que foi um troço que a gente lembra de ver na TV, achar que tinha ficado muito bom, e na hora mesmo a gente sentia que estava funcionando bem a química, assim. Cara, eu não lembro o nome. Talvez o Malásia lembre. O Malásia tem uma memória melhor que a minha para esse tipo de detalhe. Estúdio? Era um programa de estúdio, cara, com um público, assim, bastante adolescente, assim, né? Porque eu não sei se passava no Porto Alegre esse programa. 99, na Cultura. Então eu me lembro disso, cara, a gente fazia alguns shows, a gente não chegou a fazer muitos shows, fazer alguma coisa de rádio, assim, mas bastante divulgação, né? E eu me lembro que a gente ensaiava também, a gente estava compondo as músicas do Lelê naquela época. Não era o Bem Brasil? E eu lembro... Mas era na rua. Era na rua, tá. Não era Bem Brasil, era um programa bem menos conhecido, assim, que o Bem Brasil. Uhum. E, cara, eu lembro de uma coisa interessante, que é o convívio, né? Que eu lembro de sentir que a gente estava tocando bem juntos, sabe? Quando a gente ia tocar, aquela coisa do convívio pessoal acabar contaminando de um jeito legal, assim, a conexão musical. Lembro da gente, naquela época, fazer uns shows, a banda tá super conectada, super bem lubrificada, assim, soando bem, né? Mas é uma coisa que, ao mesmo tempo, a gente sentiu que não ia conseguir se manter muito, não chegou a entrar no circuito de shows, assim, que desse um retorno financeiro pra gente se manter lá, sabe? Então a gravadora pagou ali 3 meses de aluguel pra nós, e quando acabou a gente voltou pro Rio Grande do Sul, que a gente tinha muito mais show, né? Já tinha um circuito de shows no Rio Grande do Sul. E aí aconteceu uma coisa engraçada, né, cara? Já talvez passando, assim, mudando um pouco do foco da pergunta, mas eu lembro que quando a gente lançou o Olelê, e aí a gente entrou naquele circuito forte de shows no Rio Grande do Sul, que tinha aquela coisa da Atlântida que a gente falou antes. Aí teve um momento extremamente intenso, assim, de show, né, cara? Talvez a época que a gente mais fez show. Em toda a época, toda a história da banda, ali entre 2000 e 2002 foi quando a gente mais fez show, talvez. Só que nessa época a gente não foi muito divulgado fora do Rio Grande do Sul. O Olelê ficou muito mais no estado, até talvez por causa disso, porque tinha um circuito forte. E quando a gente gravou o terceiro, que foi o incrível caso da música que encolheu, aí a gente começou, aí era uma outra gravadora, a gente começou a divulgar mais em São Paulo. E aí eu lembro que a gente recebia umas perguntas, assim, quando a gente ia dar entrevista para divulgar, os caras perguntavam assim, os jornalistas do lado do centro do país, né? O que houve que vocês sumiram entre 2000 e 2002? Achavam que e a gente não, cara, a gente não sumiu, foi uma época extremamente intensa, de muito show, só que a gente estava naquele circuito ali no Gauchão, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né? Que por causa da Atlântida... Exatamente. Também, né? Exatamente, mas lá eles não ouviam falar da gente. Eles tinham ouvido no primeiro e daí de volta de novo no terceiro. Que loucura, né, cara? Essa fase aí marca bem isso aí mesmo, porque, pô, eu lembro que depois ali em 2004, 2005, assim, quando eu comecei a ir pra São Paulo, assim, definitivamente, assim, aí já na fase lá, Fresno e Cachorro Grande, era incrível, assim, que eu conversava com os caras, assim, tipo, e viajava mais ali pelo centro do país, interior de São Paulo, interior do Rio, ou chegava até Salvador, assim, cara, os caras não faziam a mínima ideia do que acontecia aqui no Sul. Sim. Não fazia a mínima ideia. Não. E eu dizia, não, e as bandas...
E a gente tem um circuito muito forte aqui, né? Interno, né? Uma coisa muito estrita no estado, mas de shows. Não, mas não saía daqui. Não sai daqui. Exato, não sai daqui. Os caras não sabiam. Sim. Não, eu queria dizer que algumas bandas de fora do Rio Grande do Sul pegaram esse circuito também, né? Tipo a Mascavo, por exemplo. Claro. E eles falavam assim, cara, isso que vocês têm aqui é uma loucura isso, cara. Um circuito completo aqui, que incluía não só os shows, né, como uma rádio, uma TV, um jornal, que tinha um alcance enorme, na verdade. Era uma coisa invejável, talvez, pro resto do país, né? Os primeiros shows do Mascavo no Rio Grande do Sul, quem trouxe fui eu. Eles chamavam Mascavo Roots ainda. Né? Mascavo Roots. Ainda era o Marcelo Salsicha, o vocalista. Não era o Marceleza. E aí eu lembro que daí eu fechei 4 shows. O Nescau, que era um cara de Novo Hamburgo, empresário também, começou a fazer um show, ele fechou os outros 3. Aí, como eu já viajava com as bandas, eu não podia viajar, Sim. Ele foi com o Mascavo, e daquilo ali ele virou amigo dos caras e virou empresário dos caras. Sim. E empresariou a banda por anos e anos e anos. Depois eles passaram a chamar Mascavo e tal, o Nescau, e é bem como o Pedro disse, sabe? Eles começaram a vir pra cá. Pô, eu lembro daquela outra banda de Rio, de reggae do Rio lá, o Canamaré, sabe? Os caras estavam morando aqui. Canamaré, exatamente. Porra, os caras estavam sempre aqui. Tocavam no litoral bastante. Sim, as bandas tocavam. Pois no litoral. A região do litoral ali também. Os caras vinham pra cá e ficavam tocando aqui. Pois mas é que eu acho que é uma coisa que é legal a gente comentar também, que justamente nessa época a TV e o rádio pautavam o que a gente fazia. Pautavam, né? Não tinha internet e tal. Eu, por exemplo, não tinha internet. Tinha um rádio, tinha a revista Atlântida. A revista, exatamente. Então tu ia nos shows das bandas que a TV te mostrava, que a rádio te mostrava. Isso. Então, assim, eu conheci todas essas bandas, eu fui em todos esses shows, porque era o que a rádio me mostrava, a televisão, no Jornal do Almoço, sei lá, qualquer coisa assim, acabava aparecendo. Então a gente conhecia o Rio Grande do Sul, ele era muito bem abastecido de bandas. É por isso que... O pessoal não conhecia fora, mas aqui pra gente era um absurdo. Não dá pra criticar as bandas que não saíram daqui naquele momento. Por que elas iriam para tentar o centro do país, sair daqui, morar em São Paulo, uma roubada? Quando vocês morarem em São Paulo, vocês dividiam um apartamento todos juntos? Todos juntos, um apartamento grande, tudo legal. A gravadora proporcionou isso pra nós, né? Foi bem massa. Mas era todo mundo num AP ali. Mas pro relacionamento isso é uma merda, né? Vocês moraram Cara, durante muito tempo, sim. É uma coisa provisória, assim, né? Temporário. Durante aquele tempo foi legal, cara. Eu não tenho lembranças ruins disso, sabe? Mas, com certeza, se fosse pra ficar muito tempo assim, ia começar a dar briga. Bom, gente, eu acho que, né, a gente o primeiro papo com o Pedro tá muito bom, né? Porque a gente pegou bem essa fase aí, que eu acho que é uma fase massa, né? Que como eu disse antes, eu lamento de não ter vivido essa fase com eles, mas enfim, são coisas que acontecem. Depois a gente volta a trabalhar, né, Pedro, em 2013. Aí na volta, depois que a gente ficou 5 anos parado, né? Porque vocês gravaram o DVD em 2007... né? Foi isso? 2008? 2008. Gravaram o DVD. E foi um DVD anunciado de gravação que era o último show da banda. Foi isso mesmo? Ou não foi? Mais ou menos isso. Mais ou menos, né? Foi mais ou menos isso. A gente tinha resolvido dar um tempo, né? Tirar umas férias, assim. Sim. A gente não sabia quanto tempo ia demorar pra voltar, mas a ideia era dar um descanso e voltar. E aí pintou essa ideia de fazer... Como? Não, e pra marcar esse fim de ciclo, vocês gravaram o DVD no Opinião. O show, lá o DVD. Exatamente. Só que aí vocês saíram em férias e não lançaram o DVD. Daí começou essa pressão dos fãs em cima, né? Exatamente. Cara, eu tinha uma pressão bastante pra gente voltar. Eu nem me lembro se tinha uma pressão pra lançar o DVD, sabe? Era pra vocês voltarem. Eu sei que quando a gente voltou foi muito natural, assim, cara, o que vamos fazer? Bom, tem aquele DVD engavetado lá, né? É isso aí. Vamos ver como é que tá e vamos lançar. Foi isso que aconteceu. A gente demorou um pouquinho pra finalizar ele e tudo. Mas eu lembro que eu fui contra gravar aquele DVD naquele momento, assim. Eu achava que era muito mais legal deixar pra gravar na volta, sabe? Na volta, claro. Mas depois quando eu vi como ele tava, eu fiquei agradecido, assim, por ter feito aquilo, porque eu achei que o registro ficou muito bom pro momento, assim, era um momento legal da banda. Na real, né, cara, eu acho que quando passa um tempo depois, assim, qualquer registro que tu fez, é legal tu ter feito, cara.
saca? Porque, tipo, porra, sabe? É verdade. Fase boa, mas, cara, mas aí tu vai olhar ali, tu sempre vai achar umas coisas e tu olha com um positivas distanciamento também, né? Tu vai ver o produto pronto 5 anos depois. É um registro massa, né? E aí a galera vai com certeza. atenta aos shows, né? A banda e o público também, né? A gente ficou muito tempo querendo voltar, né? Tipo, eu passei 1 ano fora do Brasil e aí voltei ali na metade de 2009, já louco pra voltar pro palco, né? Só que daí demorou muito tempo pra gente conseguir juntar todo mundo na mesma vibe, né? Todo mundo realmente a fim de voltar com a banda. Daí a gente esperou até 2013. E aí, eu tive a ideia de ser chamado de volta, mas daí essa história a gente conta num outro episódio. Essa a gente conta em outro episódio. Então vamos encerrar com uma... Tem uma gravação desse... Não, do DVD, mas tem uma gravação desse show de retorno. O show de retorno. O show de retorno de 2013. Vamos fechar foram 2 ou 3 noites, na opinião, não lembro. Acho que foram 2. Foram 2 noites. 2 noites, foi um baita show. Assim. Sério, isso eu não sabia. Pô, esse show deve ter sido fenomenal. Eu lembro que como eu cuidava do dinheiro, porque a bilheteria foi bem gordinha. Bem gordinha, bem bonitinha. Bem gordinha. Pô, então eu acho que pra gente encerrar pode ser justamente a versão de Tubarãozinho. Pode ser. Nesse show de 2013, o show da volta, porque dá pra ver... Eu não sei... Eu não lembro se é a faixa que abre o show, tu lembra? Eu acho que era. É a faixa... Deve ser, cara. Deve ser, assim, porque o DVD foi assim... Pois é. É verdade, o DVD é isso mesmo. Então, porque assim, tá todo mundo muito louco naquela primeira faixa. Então, eu acho que seria legal a gente encerrar o programa com essa faixa. Não, vamos aí. sim. Vamos fazer um episódio depois pra falar desse DVD, porque do lançamento dessa volta da banda, até porque nessa volta da banda eu tive um dos maiores exemplos de honestidade que eu já vi nesse meio, mas eu vou contar isso no outro episódio. Putz, tá? vou ter que Eu fiquei curioso agora. Eu também fiquei curiosa agora. De vocês, cara, porque vocês sempre foram uns caras muito corretos. Muito corretos. Vocês nunca sacanearam ninguém. Vocês nunca... tudo sempre foi conversado, pelo menos com relação às coisas que me dizem respeito, saca, velho? Tudo foi muito bem conversado, foi muito bem falado, tanto que, né, a gente, mesmo separando as carreiras profissionais, eu continuei frequentando os camarins. Sempre teve respeito, né? A gente sempre continuou amigo, né, cara, sempre se encontrando, se divertindo, e depois acabou voltando a trabalhar junto, e a gente vai contar essa história depois. Pedro, obrigado. Legal. Obrigada, Pedro, por aceitar cara, muito obrigado pelo convite. Eu posso fazer uma propagandinha rápida aqui? Por favor. Aproveitar? Vai lá. Pra quem ainda não viu o documentário dos 30 anos da Ultraman, né, tá no canal da banda no YouTube. Eu recomendo que assistam, que tá muito interessante, assim, a narrativa, o jeito que foi contada a história, o Giovanni, que foi o produtor e editor, eu achei que ficou muito legal, assim, a história tá muito bem contada no documentário, então eu recomendo que todo mundo assista. Boa, 30 anos de banda, né? Repetindo que a gente está gravando esse material aqui em 2021, quando o Ultraman completou 30 anos de banda, talvez você veja ou escute esse material, sei lá, daqui a 5, 10, 15, 20 anos, né? Mas né? É um material gravado em 2021 que está no canal da Ultraman e é mais um legado que, né, assim como que a gente está se propondo a fazer aqui, esse documentário é um legado, as músicas são um legado, a gente está tratando aqui só com legado, só coisas legais. Obrigado mesmo, Pedro. Obrigada, Pedro. Cara, valeu, muito obrigado pelo convite. Acho que nós vamos fazer em breve um novo encontro, com certeza. Tá bem? Beleza. Valeu, tchau. Valeu, velho. Falou. Obrigado. Tchau, até mais. Isso aí, então, Isso, né? então, Carol. Fechou por hoje. Então, apresenta tu agora. É comigo! Contigo. Meu Deus, hoje tu resolveu, né, me expor aqui. Resolveu me expor. Eu aqui, tipo, né... Eu vim pra mediar, ouvir vocês, e agora tu tá querendo que eu apresente. Vai sair voando daqui. Meu Deus, então tá, gente. Esse foi mais um episódio do Eu Quero Ser Seu Amigo de Novo. Nós vamos encerrar esse episódio com a faixa Tubarãozinho, que foi retirada da gravação do show da Volta da Ultraman. Volta da Ultraman 2013, que o Lele já participou, e a gente vai deixar esse assunto pra depois. Mas é isso aí. Valeu, até a próxima. Hoje nós temos umas músicas novas. Hoje nós temos umas músicas novas para mostrar para vocês. Essa é uma delas.
Pega a bandeira e vai gritando com a massa. Seu pai bebeu, ele na brisa e no breu. E o gueto tão distante na porta bateu. E vai atrás, conhece toda a nata. A Viviane é a sua namorada. De dia vai perdendo o bom tempo. De noite a razão se joga pro sereno. Não quero mais, nem posso ver. Não quero mais brigar com você. Eu desisto, eu desisto. Não quero mais, nem posso ver. Não quero mais brigar com você. Eu desisto, eu desisto. E o troço pega a tal velocidade, como tudo aquilo que te tira a vontade. Estagnado, boiando no marjão, cheio de piranha, de tubarão. Paga de bom, ele é humildade zero. Na Roma antiga deveria ser o Nero. Texto de ouro nunca varreu no chão. Dinheiro não é problema, sempre é solução. Mamãe não vê onde seu tubarãozinho chora. Achou que filho de peixe grande não se afoga. Ainda dá tempo a assumir teu papel no mundo. Não deixe que esse mar de lama ilude com tudo. Nem posso ver. Não quero mais brigar com você. Eu desisto, eu desisto. Não quero mais, nem posso ver. Não quero mais brigar com você. Eu desisto, eu desisto. E o troço pega a tal velocidade, com tudo aquilo que te tira a vontade. Estagnado, olhando pro vazio, cheio de piranha, de tira de tubarão. Welcome to the Mothership Connection, to the Dr. Funk Sky. It's cool, man. That's